Pessoal, a Bruna ela vai se apresentar, mas a Bruna, há um ano atrás, ela estava sentada do lado de vocês aí como aluna da disciplina. E isso é uma coisa muito legal. A Bruna terminou agora o mestrado dela no nosso programa, mas ela vai se apresentar melhor quando responder as nossas 3 perguntas. Quem ela é, como ela vê a questão da organização de treino, a planificação, e como ela faz esse controle no dia a dia dela a partir do prisma interdisciplinar, no caso específico da psicologia. Bruna, tá com você. Beleza, Ciro, obrigada. Realmente, a gente teve umas questões de comunicação, mas tudo certo. Acho que tinha muito material do que a gente fez, do que tem da psicologia, então ajudou bastante também. Bom, então vamos lá. Deixa as perguntas para o final, né? Pelo menos é a dinâmica que eu lembro do ano passado, quando eu estava aí. Mas, enfim, por mim, não tem problema nenhum. Se alguém quiser interromper, fiquem à vontade, tá? Respondendo a pergunta quem sou eu, né? Eu acho que quando a gente faz essa pergunta para um psicólogo, é até arriscado, Ciro, porque dá para ver tanta coisa que é difícil pegar o que sou eu. Mas acho que pegando até pelo viés do esporte, assim, ele sempre teve presente na minha vida desde os 7 anos de idade, né? Então, eu peguei essa foto aí que eu era um pouquinho maior que uma rede de tênis para demonstrar o quanto desde pequenininha fazia parte da minha vida, da minha história e o quanto acho que reflete como eu trabalho hoje, como eu sou hoje, minhas percepções, meus sentimentos, minhas aprendizagens têm muito a ver com o meu desenvolvimento dentro do esporte, né? Então, esse é um primeiro ponto quando eu penso quem sou eu, o esporte é uma ferramenta que foi bem importante para a minha vida, assim, e continua sendo, né? E aí, um outro ponto marcante foi a faculdade de psicologia, que inicialmente, apesar de ter muita vontade de trabalhar com psicologia no esporte, eu tinha um problema que hoje eu vejo que ele reduziu bastante, mas é saber entender onde e como você vira uma psicóloga do ou no esporte, né? Então, quando eu cursei a faculdade de psicologia na PUC, não tinha nenhuma professora que trabalhava com o esporte. Na verdade, tinha até uma no começo, mas ela faleceu logo no meu primeiro e segundo ano de faculdade, então não tinha mais ninguém. Hoje eu sei que tem um módulo na PUC que tem estágio, tem um semestre, um ano com psicologia aplicada para o esporte, e aí mudou bastante, mas naquela época não tinha, assim, então tinha muita vontade, mas eu não sabia exatamente, né, qual o caminho seguir. Então, tudo que eu fiz na época da faculdade foram projetos paralelos e conhecer pessoas que trabalhavam na área. E aí, quando eu me formei, eu até comecei a trabalhar com RH, que hoje eu vejo muitas semelhanças com o esporte, mas, claro, muito mais pensando em ferramenta do que no contexto e no dia a dia, na rotina. E aí chegou um momento que eu decidi focar totalmente no esporte, na psicologia do esporte, quando eu saí do ambiente de empresa e resolvi fazer uma especialização que eu fiz em aprendizagem motora na USP, né? Então, essa terceira foto apresentando a monografia, que foi feita com atletas de tênis também. Eu estudei qual que era a reação deles durante uma tarefa, um grupo com barulho, o outro grupo sem barulho. Então, eu queria entender como que afetava esses atletas. E aí foi, acho que, um ponto de partida, assim, para eu me envolver 100% no esporte. Então, comecei a atender clínica, comecei a atender atleta, comecei a trabalhar em clubes, clínicas, então, acho que minha porta de entrada principal foi pelo tênis, e aí fui indo para outras áreas, atendendo outros atletas, e aí, pensando no segundo ponto, após a especialização, foi fazer um mestrado, né, que é como o Ciro comentou, me formei recentemente, ainda sem diploma, né, Ciro, porque foi a primeira semana da pandemia, foi a data da defesa, então minha grande aflição era não conseguir defender, por sorte deu tempo, né, a gente fez essa defesa online. O meu orientador, ele dava muito trabalho para mim, era muito difícil, então não sei se vocês conhecem o professor Dr. Ciro, mas foi muito bom, assim. Seu diploma saiu já? Não, eu ainda nem mandei a Não, documentação. não.
Continua a criticar, você vai ver o que vai acontecer com o seu diploma. Oh, tá gravando essa reunião, né? Vou usar depois de prova. Mas, enfim, foi acho que muito importante, porque uma coisa é você entender na prática como funciona a psicologia e outra é você ir para a parte teórica. Então, até eu, o Fabiano, a gente vira e mexe e fala, nossa, mas o Fabiano que agora tá cursando com vocês essa disciplina e fala, poxa, eu tenho muita dificuldade de entender os artigos. Eu falei, Fabiano, eu era assim, no começo tinha muita dificuldade, mas você vai entendendo um pouco da lógica e começa a fazer sentido. Né? Então, acho que foi muito bom para pautar e no final, muita coisa do que é feito na prática, ela já acontece, né? Tudo um complementando o outro. E aí, especificamente do CPB, eu estou mais ou menos, vai completar 3 anos, nesse ano agora. Hoje trabalho principalmente com natação, tênis de mesa, atletismo, né? Mas tem atletas do halterofilismo, tem atletas do tiro e outras modalidades que acabam chegando para a gente trabalhar. E aí eu compartilhei essa foto que eu estou com a Dani, uma atleta do tênis de mesa. Esse foi no Parapan, que ela foi medalhista de ouro e pegou a vaga para Tóquio. E a Dani, acho que foi feito um trabalho bem legal com ela, porque a Dani é uma pessoa que não gostava de psicologia, então ela fugia. Mas a gente conseguiu fazer com que ela entendesse o objetivo do trabalho e colocasse no dia a dia dela, assim. Então foi um trabalho bem legal de poder mostrar o que é a psicologia e a gente trabalhar em conjunto. E aí, não pode faltar na minha vida também, que é super importante para o meu equilíbrio emocional, é muito importante para eu recuperar a minha saúde, que agora, infelizmente, estamos privados, mas é festa, é carnaval, viagens, enfim. Acho que tudo isso acaba sendo um refúgio para equilibrar minhas energias e voltar bem para continuar a semana, para começar a semana. Então, basicamente, assim, em fotos, eu acho que essa quem sou eu. E aí, entrando na organização do trabalho dentro da planificação esportiva. Ô, Bruna. Oi. Acho que uma coisa legal de você falar é que você foi tenista profissional, né? Verdade, eu pulei, né? Falei tanto do tênis e pulei. Pois não coloquei foto aqui jogando em alto rendimento, mas eu joguei tênis profissional, tive alguns resultados importantes, assim, então fui a melhor atleta da categoria dos 16 anos do estado de São Paulo, a melhor atleta do ano, ganhei competições brasileiras, tive lá minhas participações em competições internacionais, e assim, hoje eu vejo que quanto eu estou afastada do esporte, se estou numa semana muito corrida de trabalho, não consigo treinar, eu sinto muita falta, porque o que eu aprendo dentro da quadra de tênis até hoje, de uma certa forma, é o que eu também trago para os atletas, assim. Então, é muito importante sentir o que eu falo, e isso eu vejo que faz toda a diferença. E adoro ganhar dos homens, né, Ciro? Tem umas competições no meu clube, e os homens sempre falam que nunca que mulher é fraca, que mulher é isso. E aí teve uma competição que foram 16, eram 16 homens e eu. E eu estava, inclusive, voltando a treinar, a jogar, estava exausta, assim, exausta, tinha que jogar a final. E aí, quando eu vi o cara jogando contra mim tão preocupado e tão irritado, me deu força para ir lá ganhar e ser campeã do torneio. Então, isso é uma motivação também do meu dia a dia. Mas, enfim, indo para como eu organizo o trabalho dentro dos aspectos de planificação esportiva, esse daqui é um fluxograma que a gente criou no começo do trabalho, então eu acho que até hoje ele faz todo sentido. Claro que tem algumas adaptações, alguns ajustes e novos formatos dentro desse fluxograma, mas acho que é legal pensar que tudo que a gente fez, de certa forma, a gente tem refeito, analisado, estudado e visto que muita coisa faz sentido. Né? Então, eu não vou entrar em itens, mas, basicamente, o nosso trabalho no CPB com psicologia está ligado aos princípios, né? Então, tem alguns princípios que são indispensáveis, vou falar especificamente da confidencialidade, acho que é um ponto que a gente bate muito na tecla. O trabalho do psicólogo
de modo geral, né, confidencialidade é um pilar, e quando a gente trabalha dentro de uma instituição, dentro de um clube, isso pode ser um grande problema, porque o técnico pede informações, né, de como que está esse atleta, quer saber, e a gente não pode dar muitos detalhes para não quebrar a confiança do atleta. Então, assim, é sempre um jogo do que você pode falar, e por isso é importante conversar com o atleta e falar o que você pode falar, o que você não pode falar, né, e a gente toma muito cuidado para não falar coisas que são únicas ali do setting terapêutico, né. Intervenção fase 1, então, a partir do momento que a gente conhece um atleta, tem alguns pontos que são importantes de coletar, né, então são formações que vão nortear o trabalho todo. Então, por exemplo, personalidade, que eu vou falar um pouco melhor, a gente utiliza o Enneagrama, o meaning, que é o sentido do esporte, então, por que esse atleta faz o que faz, metas, então, a partir do momento que ele trabalha, esse atleta, a gente começa um trabalho com metas, a gente consegue medir o quanto ele consegue ou não consegue chegar nesses objetivos dele, levantamento de skills e abilities, que é muito feito com o técnico, né, com a equipe técnica, então, o que esse atleta pode melhorar no movimento? E aí, como que a gente, psicólogo, pode ajudar esse atleta a melhorar no movimento? Com visualização, né, de repente com uma técnica de relaxamento, e o levantamento de habilidades, que é quais habilidades psicológicas ele precisa desenvolver, né? Será que é aumentar a confiança, aumentar o controle de estresse? Será que ele precisa diminuir o medo dele, aumentar a autoestima? Enfim, são vários fatores que a gente faz esse levantamento inicial. E a intervenção fase 2 seria entrar, então, com alguns treinos, trabalhar alguns conceitos, e utilizando as técnicas, né, que pode ser relaxamento, imaginação, visualização, controle do pensamento, biofeedback, enfim. E os nossos preceitos, que têm a ver com a orientação motivacional, principalmente, que é o que eu vou falar também um pouco, a transferência para a competição, o esforço, né, a qualidade do treino, e as formas de avaliar, né, então, tanto medidas quantitativas como qualitativas, a observação, que acaba sendo extremamente importante na psicologia, observar o comportamento do atleta, acompanhar a evolução, e aí a gente se baseia muito pela periodização estabelecida pela equipe técnica, e avaliar como que esse atleta, ele se organiza, ou como que é o desempenho dele dentro de um treino e dentro de uma competição. Então, aqui, uma das formas de conhecer o atleta, a gente tem um questionário de anamnese bem simples, que é para coletar essas informações que são importantes para o início do trabalho, né, e aí quando a gente entra no contexto do atleta paralímpico, é importante entender qual medicação que ele toma, porque não só, né, pela condição desse atleta, mas também pelos efeitos do humor. Então, por exemplo, tem uma atleta que ela toma uma medicação mensal, e isso tem diversos efeitos ali no humor dela. Então, quando ela está há muito tempo sem essa medicação, ou seja, quando está ali uns 20 dias antes de tomar outra dose, ela tem alterações bem negativas. E é importante saber, para saber que é um comportamento normal e não tem como ser alterado. O sono, então, qualidade do sono, né, vocês devem ter visto e ver o quanto a qualidade do sono no atleta paralímpico é completamente diferente. Você precisa entender o quanto esse atleta, quantas vezes ele precisa acordar, quantas vezes, uma série de questões ali do sono dele que impacta na qualidade, a capacidade de relaxamento, como que é a rotina, né, então a rotina também pode ser que dure mais tempo, pode ser que seja um pouco mais complexa, e tudo isso é importante saber para poder ser mais assertiva com o atleta. Esse é um questionário do Meaning, né, que então é o sentido do esporte. O Meaning, ele faz parte da logoterapia, que é uma terapia em busca do sentido. Então, tem alguns artigos, tem toda uma teoria sobre o que é a logoterapia, e para a gente, no trabalho, é importante identificar o que move esse atleta, né? Então, qual que é o sentido desse esporte, qual que é o sentido, o que faz ele sair todos os dias da cama dele e treinar, nesse momento de quarentena, o que faz esse atleta continuar treinando em casa. Então, de uma certa forma, tem a ver com a motivação dele. Tá? E aí a gente tem até um paradigma, né, porque o atleta paralímpico, ele muitas vezes chega no esporte
na modalidade que ele acaba desenvolvendo e virando um atleta de alto rendimento a partir da reabilitação. Mas a gente tem alguns casos que o esporte, ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta de qualidade de vida, e para outros, na verdade, um grande problema. Então, tem alguns atletas, e aí atletas de classes mais baixas, que, de repente, treinar menos é melhor, né, porque o treinar mais acaba impossibilitando ali uma qualidade de vida. Então, é importante lidar com isso, até porque esse atleta, sabendo que o esporte não faz bem em alto rendimento, por que ele continua tendo essa vida e buscando o alto rendimento como uma forma de atuação profissional. A gente tem até uma questão agora que a gente tem discutido bastante. Tem uma atleta que o esporte, na verdade, é o contrário, salva a vida dela, né, de certa forma, é o que mantém ela viva, só que ela é grupo de risco, e é um grupo de risco, né, muito alto, e ela voltou a treinar, né, então acaba sendo uma escolha, uma opção dela, e a gente não tem como barrar, a não ser dar aparatos que ela precisa e as informações que ela precisa para ter essa decisão também. E aí, eu acho que aqui fica um pouco mais claro a forma de atuação. Então, basicamente, quando a gente atende individualmente o atleta, tem dois pilares. O primeiro é treinamento mental. Então, é entender que as habilidades psicológicas, elas podem ser treinadas, né, e desenvolvidas. E o suporte psicológico, que o suporte psicológico, eu diria que nesse momento a gente está 100% no suporte psicológico, né, então é muito mais dar um apoio, uma condição, do que esse atleta precisa nesse momento, tá? Mas num contexto de treinamento normal, que tudo está acontecendo de uma forma organizada, periodizada, o treinamento mental, ele faz parte do trabalho. E aí tem os fundamentos, tem o planejamento dentro da periodização mental, estabelecimento de metas, e o uso de biofeedback como forma de treinar as habilidades psicológicas. E aí eu vou passar um pouquinho em cada um deles. Bom, acho que o primeiro ponto, esse daqui, define muito bem os mitos sobre o treinamento de habilidades psicológicas, né? Tem alguns mitos que a gente ouve de psicólogos do esporte de modo geral, mas dizendo que o treinamento de habilidades psicológicas, que na verdade a gente pode colocar até como psicologia, é apenas para atletas problemas, né? Se a gente for pensar, a referência de alguns estudos dizem que a porcentagem de atletas com transtorno mental, e aí eu estou falando, não estou entrando no paralímpico, mas no olímpico, é em torno de 10%. Ou seja, 90% dos atletas não têm um transtorno mental. É muito mais um desenvolvimento, um foco no rendimento desse atleta. O mito 2 é que é apenas para atletas de elite, né? E um ponto que eu vejo hoje, um atleta que teve um acompanhamento de um psicólogo, e aí especificamente do esporte, ele vem muito com teorias técnicas já muito mais robustas do que aquele atleta que nunca passou por um treinamento, ou seja, o trabalho, ele é muito melhor aproveitado se esse atleta começa na infância dele, isso mesmo se ele não vir a ser um atleta de alto rendimento, mas ele pode usar essas habilidades, né, no trabalho, na vida pessoal, enfim, diversas formas. O treinamento, mito 3, né, fornece soluções de ajuste rápido. Quando eu entrar na periodização mental, acho que vocês vão entender que não é um ajuste rápido, né, mas que tem uma série de etapas e planejamentos a serem seguidos, e que não é útil, daí eu até brinco, eu falo, se não é útil, né, então eu não sei para que serve o nosso trabalho. E aí eu sempre gosto bastante de falar desse estudo. Daqui a pouco ele vai começar a ficar velho, né? Quando eu comecei a apresentar ele era de 2018, era novo, agora o tempo vai passando, eu preciso achar outro. Mas ele fez um questionamento de atletas medalhistas olímpicos e paralímpicos para entender qual que era a chave de sucesso desses atletas. E o ponto principal para o atleta ser um atleta de sucesso eram os atributos psicológicos, estratégias de desempenho que estavam dentro do treinamento mental, estilo de vida e relacionamento interpessoal, né? Então, foram alguns pontos que daí reforçam, né, o quanto o papel do psicólogo dentro do esporte pode facilitar e otimizar o desempenho do atleta, de modo geral.
E aí, até um ponto que eu não entrei, mas quando a gente diz em habilidades psicológicas, a gente entende que essa habilidade ela pode ser treinada. Então, da mesma forma que um atleta ele tem um treino físico, ele tem um treino técnico, um treino tático, a gente acredita que o treino, por diversos motivos, diversos artigos que falam sobre isso, a gente acredita que o treino do atleta ele pode ser mentalmente treinado. Então, ele consegue desenvolver habilidades e atributos psicológicos para utilizar na prática e melhorar o desempenho. Então, um dos conceitos que permeiam todo o trabalho é muito focado na orientação à tarefa, né? Então, aqui só coloquei uma introdução do que seria uma orientação ao resultado e uma orientação à tarefa, mas basicamente a gente separa em três pontos. Tem atletas que eles focam na vitória, tem atletas que eles evitam a derrota, né? Então, por exemplo, um atleta da natação, um atleta do atletismo, é um atleta que está pensando muito em tempo, né? Em tempo, em ganhar, ou em perder, ou não perder daquele adversário. Tem atleta que fala, eu quero passar a linha de chegada, eu quero que o adversário só veja as minhas costas, enfim. Né, esses tipos de orientação, elas são orientações motivacionais, elas são bem arriscadas, porque a possibilidade de aumento de estresse, aumento da pressão, diminuição da concentração, gastar mais energia, aumentar a ansiedade, aumentar o medo, eles são muito, muito amplos, né, muito possíveis quando tem um foco no resultado. Então, quando tem a nomenclatura e orientação à tarefa, basicamente é o quê? É o foco no desempenho, é focar naquelas variáveis que a gente consegue controlar. Então, um atleta, quando ele vai correr, o que ele consegue controlar? Ele consegue controlar a saída, ele consegue controlar a frequência ali da abraçada, da pernada, como ele vai correr, posição do joelho, posição do braço, enfim, são série de pontos que ele consegue treinar e transferir para a competição. Agora, se ele não sabe se ele vai ser campeão, se não vai ser, se vai ganhar medalha, se não vai ganhar medalha, isso a gente não tem o menor controle, né? Então, a gente trabalha muito para o atleta focar no desempenho dele e naqueles pontos que ele consegue controlar. Então, por isso, né, que lá no começo eu falei das metas, eu falei do treino com biofeedback, eu falei, enfim, de outras coisas aqui que vão permear esse tipo de pensamento. E aí a periodização mental, então, ela é uma ótima forma de trabalhar esse pensamento focado, essa orientação motivacional focada na tarefa, que seriam fazer duas perguntas, né? Como alcançar um nível ótimo de preparação mental a fim de atingir o pico nas competições principais, né? E aí é importante a gente entender com a equipe técnica, entender quais são aquelas competições que são teste, que ele só está avaliando o desempenho e qual é a fase de treino dessa competição, para entender qual que é aquela que o atleta ele vai desempenhar, vai ser um teste mesmo, que não vai ter nenhum tipo de pressão, e qual que é aquela que ele precisa ir bem e que vale ou um índice ou que vale algum outro tipo de ponto para esse atleta, né? E aí perguntar quais variáveis controlar, que essas informações de quais variáveis controlar a gente vai tendo na primeira conversa e vai analisando ao longo do trabalho. Então, o nosso formato de periodização mental dentro do nosso planejamento, a gente considera o período preparatório, né, então seria a base, seria a etapa de força, seres específicos, e o período competitivo, e aí a gente considera, por exemplo, polimento, semanas antes da competição, e o período de transição. E aí, quando a gente tem essas informações do técnico, da equipe técnica, a gente consegue montar o que a gente considera que é importante mentalmente esse atleta desenvolver. E claro que o trabalho é sempre individualizado, então tem, por exemplo, no período preparatório, de repente é importante o atleta desenvolver o controle de estresse, mas talvez isso já seja um ponto que ele já domina. Então, qual variável será que é mais importante para a gente desenvolver com ele? E aí isso a gente vai tendo com o feedback dos técnicos e com o acompanhamento do trabalho. Então, aqui é um artigo que fala da periodização mental,
dentro da organização do treino. Então, por exemplo, aqui na fase preparatória, a gente tem o treino geral e o treino específico, que ele define, aqui são algumas sugestões de forma de avaliação. De avaliação não, de treino, na verdade. Então, conceitos básicos, estratégias básicas para autorregulação, né, seria um objetivo principal, e aqui já definir essas capacidades psicológicas, essas estratégias específicas para essa modalidade. Né, na fase competitiva, transferir essas habilidades ali para a competição. E na fase de transição, por exemplo, utilizar as estratégias psicológicas para recuperação, né, para descanso, para depois voltar para a fase preparatória bem recuperado. Então, isso é só uma foto de conceitos gerais, e aqui eu coloquei o que seriam de forma mais detalhada. Tá? Então, por exemplo, aqui a base, força, regenerativo, específico, polimento, competição-alvo, tudo isso o atleta, o técnico, a equipe técnica que desenvolveu e passou esse quadro para a gente. E aí, o que a gente fez, né, como equipe de psicologia, a gente colocou quais fatores serão importantes desenvolver. E aí, específico ali para a base, por exemplo, aprender estratégias básicas para o desenvolvimento mental aplicado a skill e abilities, né, então, como que seria isso? Goal setting, que é estabelecimento de metas, orientação motivacional, que é fazer uma psicoeducação de explicar para o atleta o que é a orientação motivacional, por que é importante e trazer ferramentas para ele trabalhar, né, o levantamento das habilidades e dos movimentos, respiração, relaxamento, visualização, tá? E aí seria um exemplo de como a gente se organiza ao longo desse planejamento. Então, o que seria um estabelecimento de metas? Algo bem simples, que a gente constrói junto com o atleta, ele pensar qual que é a ação, né, o que ele quer desenvolver, e aí, por exemplo, pode ser um atleta que quer aumentar o nível de concentração. Então, o objetivo é aumentar o nível de concentração como treinos, que a gente vai juntos estabelecer qual que é esse treino, quando, e aí vai estar muito ligado à periodização, onde, e aí tanto faz se ele vai fazer em casa, vai fazer com a gente por treino, e aí reavaliar e ir avaliando o processo. Então, o estabelecimento de metas pode ser uma ferramenta para a gente trabalhar a orientação motivacional focada na tarefa. E aí, esse daqui é uma periodização pensando no biofeedback, que também eu vou explicar um pouco como que é e para que a gente usa, mas seria um treino de 5 etapas, pensando em instrumentalizar o atleta para ele conseguir controlar essas respostas psicofisiológicas, né, identificar o que são seus pontos fortes, quais não são, e qual o tipo de ferramenta que funciona melhor com ele, simular, que daí é colocar ele em situações de estresse para ele testar, e trazer dentro do laboratório. Quando eu falo laboratório, a gente pode até considerar na clínica, na sala, para realizar e chegar naquele objetivo principal e na meta principal dele, e que é a meta também, que o técnico colocou, né, como, por exemplo, a competição-alvo. Então, esse é um exemplo de uma periodização de um atleta que já mudou completamente, tá? Por conta da pandemia, esse daqui praticamente a gente vai ter que reescrever um novo, mas é um atleta do halterofilismo, que o objetivo com ele era desenvolver habilidades psicológicas para otimização de desempenho e transferência para a competição. No caso dele, o que ele queria? Ele é um atleta que ele é muito disciplinado, então ele veio pedir para melhorar. Então ele falou assim: eu sou bom mentalmente, mas eu quero ser melhor, né? E um ponto que ele via como um ponto para ser desenvolvido era basicamente o controle de estresse. Então, com base nisso, a gente criou um plano para ele do que seria importante, e aí é muito abrir a caixa de ferramentas da psicologia, entender o que é importante e colocar, e fazendo os testes ao longo do ciclo de treino, né? Então, ele me passou a periodização, e em cima da periodização eu fui colocando de formas gerais o que seria importante. Como ele é um atleta que não mora em São Paulo, então eu não coloquei datas específicas como eu consigo colocar quando o atleta, ele treina no centro de treinamento.
E aí, esse é até um exemplo também de uma periodização, só que aqui eu estou entrando no específico do específico e de um atleta que compra o processo de psicologia, né? Porque essa, por exemplo, é uma atleta que ela precisa de uma visão holística ali, que ela trabalhe de modo geral a vida dela, não só as habilidades psicológicas. E aí a gente colocou dezenas de pontos, sessão por sessão, para considerando períodos de competição, períodos de transição, preparação e por aí vai. Né, quando tem os X, é porque era férias, né, momentos de férias, que era o momento de transição mesmo de dezembro para janeiro, e aí, semana a semana, tinha algumas coisas que a gente trabalhava individualmente. Mas acho que é importante ressaltar que o atleta precisa estar aberto, né, não adianta você montar todo um planejamento e ele não seguir, não vai fazer sentido nenhum. E aí, entrando no biofeedback, né, o biofeedback é uma forma de você treinar a autorregulação do atleta. Então, toda mudança do estado fisiológico afeta, né, os estados emocionais, e qualquer mudança emocional afeta o estado fisiológico. Eu vejo que é uma forma didática desse atleta compreender o que acontece com a resposta psicofisiológica. Tá? Então, por exemplo, um atleta percebe que ele está ansioso, porque o batimento está mais rápido. Então, quando ele começa a respirar, ele vê que ele consegue diminuir a ansiedade dele. Então, seria uma forma bem didática dele entender o quanto o treino psicológico ele pode melhorar esse controle, esse autocontrole. E aí, eu acho que eu vejo, assim, o biofeedback como uma forma chamativa de você conseguir trazer o atleta para a psicologia. Né? A gente, quando a gente vê aqueles pontos principais dos mitos do treinamento das habilidades psicológicas, tem muitos atletas que veem também a psicologia, às vezes, como algo de louco. Até hoje, alguns atletas veem como algo de louco, pessoas loucas, então eu não vou fazer psicologia porque eu não preciso, eu estou bem o suficiente, eu não preciso disso. Então, quando você traz uma ferramenta nova que ele não conhece, você consegue trazer ali para a clínica para começar o trabalho. Tá? E aí, com a Dani, que eu mostrei para vocês lá no começo, uma das formas de começar o trabalho com ela foi justamente fazer treinos de 5, 10 minutos até ela conseguir se abrir e conseguir desenvolver o trabalho. Então, o que seria, por exemplo, esse treino de biofeedback? São sensores, especificamente esse que está aqui na tela, de variabilidade da frequência cardíaca, então o tempo entre cada batimento cardíaco, e ele transforma a variabilidade de uma forma muito simples de ser analisada. Então, ele me dá até informações do desvio padrão, da análise da frequência, análise do tempo, mas aqui o que importa na hora do treino com o atleta é ter uma forma simples dele entender o que está acontecendo com o corpo e com a mente dele, né? Então, aqui parece bem um videogame, né? Então, praticamente, esse atleta manteve o tempo todo ali no verde, 97. O que isso me diz? Né, que ele conseguiu, de alguma forma, melhorar a capacidade de autorregulação e usar a respiração a favor dele para controlar o estresse. Tá, a gente pode entrar em detalhes, depois que eu sei que parece meio confuso só olhando uma foto, mas a gente pode entrar em detalhes e explorar. E por que é tão chamativo o biofeedback, né? Porque a gente consegue transformar em videogame. Então, o atleta consegue, a partir de um sensor, que ele coloca, nesse caso, na orelha, ele consegue, controlando a respiração, ele consegue fazer esse balão andar. E quanto mais ele conseguir controlar a respiração, mais pontuação, mais ele vai estar nesse verdinho, e aí isso vai ser servindo de uma forma para mostrar para ele que ele está melhorando a forma dele controlar as respostas emocionais do corpo dele. Esse de atividade, treino de atividade eletrodérmica, né? Na verdade, de controle de estresse, que a gente utiliza atividade eletrodérmica, que daí são sensores que são colocados nos dedos para medir a atividade das glândulas sudoríparas. E basicamente o princípio se você sua, se você está ansioso, estressado, você começa a ter maior atividade das glândulas, e isso quer dizer
está relacionado a um aumento de estresse, né? E aí a gente não entra no estresse positivo ou negativo, aqui só dá a informação do estresse. Então, se a gente for analisar essa foto, né, tirando essa parte elevada que está no começo da curva, que ficou um tracinho, isso daí é um artefato, mas o restante tem momentos de pico de estresse e tem um momento alto de pico de estresse. Então, esse atleta passou por um relaxamento, teve um estresse e depois teve a resposta ao controle de estresse. E, basicamente, o princípio é que o estresse, ele gera respostas fisiológicas, que você consegue medir. Essas medidas, elas são transformadas pelo biofeedback em respostas auditivas e visuais, né, pelas modalidades específicas, e aí você consegue melhorar e fazer com que esse atleta entenda o que está acontecendo no corpo dele, para conseguir treinar e, com isso, melhorar a performance. E o objetivo de tudo isso é fazer com que esse atleta, ele consiga entender a forma ótima de desenvolvimento dele. Então, eu não coloquei os artigos do Yuri Hanin, que ele fala sobre a zona ótima de funcionamento, mas vocês devem ter visto já a teoria do invertido. Isso é uma teoria que segue depois da teoria do invertido, dizendo que cada atleta tem uma zona ótima de funcionamento, né? Então, quando há, por exemplo, pouca ativação desse atleta 1, ele está na zona ideal, né? E aí vai depender muito das características do atleta e das características da modalidade. Então, por exemplo, um atleta do tiro esportivo, provavelmente ele vai atirar melhor se ele tiver com uma atividade ali reduzida, assim, com uma ativação menor. Um atleta 2 está no meio termo, então nem muito, nem pouco ativado, uma zona média, e um atleta 3, uma alta ativação. Tá? Então, aqui serão formas de ilustrar, e tem algumas ferramentas que você consegue entender como que esse atleta, ele descobre a zona ótima. Então, por exemplo, o questionário de ansiedade e estado. Né? Se esse atleta toda vez responder um questionário de ansiedade e estado antes da competição, e depois dar uma nota para o desempenho dele, você consegue entender o quanto esse estado anterior foi positivo ou negativo para o desempenho dele, né? E aí começar a criar um modelo do que funciona para o atleta e treinar com que ele reproduza futuramente. Então, para entender o funcionamento do atleta, as competições passadas, elas são de extrema importância. Então, como que esse atleta estava quando ele competiu muito bem e como esse atleta estava quando ele competiu muito mal. E aqui, eu deixei até um pouco solto, porque se a gente fosse falar aqui, daria 2, 3 horas para comentar sobre os tipos de personalidade, mas esse é um modelo que a gente utiliza também para entender o perfil de personalidade do atleta, né, para entender como que a relação desse perfil quando ele está bem, quando ele não está bem. E aqui a gente tem 9 modelos, 9 tipos de personalidade, e tem os subtipos de cada um. Então, no total, a gente tem 27 tipos de personalidade que nos dão uma visão clara de como possivelmente esse atleta vai responder. Claro que se você entra em cada um deles, acaba tendo uma caracterização que de fato não é assim que funciona, né? Você tem um padrão, mas não necessariamente esse atleta vai responder sempre a esse padrão. Mas você consegue conhecer um pouco melhor, passar essas informações para o técnico, para a equipe técnica, até para conseguir puxar o melhor lado desse atleta. Então, é uma forma de você melhorar a comunicação e melhorar o quanto essa equipe conhece o atleta. E aí, suporte psicológico, eu acho que esse é um dos últimos pontos antes de entrar na última pergunta, mas o suporte psicológico está relacionado com intervenções, e aí é até estranho falar em intervenções agora no momento que a gente está em confinamento, porque as intervenções elas são pontuais, são práticas, então de repente um atleta está treinando forte, e aí você fala uma palavra, um ponto importante que ele desenvolveu dentro do treinamento no laboratório, ou fala para ele usar uma respiração. O apoio, que daí o apoio é na alegria, na tristeza, de repente você está fazendo um trabalho com esse atleta, e aí ele separa da mulher, ou então acontece alguma coisa, vive um luto, você precisa dar um apoio para esse atleta,
né, e aí especificamente eu até coloquei quarentena, porque é o que a gente mais tem feito, é dar um suporte psicológico para esse atleta na quarentena. Então, cada semana acontece uma coisa diferente, não adianta querer fazer um treino de habilidades psicológicas se esse atleta mal consegue treinar. Então, esse apoio, ele é indispensável e ele é muito baseado no que o atleta precisa no momento. A observação de estar presente no treino, de criar um relacionamento, é uma forma importante de entender se esse atleta também está aplicando o que ele treina no laboratório no treino e nas competições, né, observar o relacionamento dele com as outras pessoas da equipe, observar o ambiente, entender como que é esse ambiente, isso tudo é indispensável. Encaminhamento, né, então, dependendo do tipo de suporte psicológico, talvez esse atleta precise de um acompanhamento clínico ou até mesmo da ajuda de um psiquiatra. Então, e aí especificamente posso compartilhar uma atleta que estava tendo insônia durante essa quarentena, insônia, dificuldade de organização de pensamento, teve, de certa forma, um surto, a gente precisou acionar a equipe médica para fazer uma reunião com essa atleta para, de repente, entrar com uma medicação, então é uma forma de encaminhamento, e acompanhamento que pode ser semanal, quinzenal, e aí vai depender tanto do nível desse atleta e tanto da disponibilidade que esse atleta tem para o apoio psicológico. E a gente tem também, no CPB e na equipe de psicologia, a gente desenvolveu esse grupo que chama Princípios do Treinamento Mental Esportivo, que eu enchi muito o Ciro durante esse processo, para a gente criar esse grupo, e tem feito bastante sentido, que é passar vídeos, instruções rápidas e objetivas de como esse atleta pode treinar mentalmente em casa. E a gente está falando de atletas que a gente atende e que não atende. Então, tem um atleta do interior, né, ali da Bahia, que não tem um acompanhamento, tem um técnico e ele pode assistir esse vídeo e tentar começar a fazer algo em casa. E aí, indo para a terceira pergunta, até porque acho que meu tempo já está se esgotando, mas como a pergunta, né, como que eu controlo essas condições no dia a dia? E aí a gente tem todo um suporte de toda a equipe. Então, questionário, tem uso de questionário, alguns exemplos do BRAMS, do TQR, né, o BRAMS é de estados de humor, TQR que pergunta o nível de fadiga, de sono, dor muscular, estresse, e adaptações. Então, nesse período, por exemplo, de quarentena, a gente adaptou um tipo de questionário para entender como que os atletas estão reagindo. O próprio biofeedback, que basicamente a gente consegue ver se esse atleta treinou ou não treinou pela pontuação dele no jogo. A observação, então, observar o comportamento do atleta e observar o que a comissão tem falado para a gente sobre esse atleta. Então, isso é de extrema importância, porque às vezes o atleta traz uma coisa para a gente observa outra completamente diferente, e aí precisa entender o que pode ser feito para adequar o que o técnico quer e o que o atleta tem observado. O desempenho é uma forma de avaliação, tanto o resultado, e aí é o resultado dentro do contexto, tá? Porque, por exemplo, se você pega na fase de base, né, esse atleta vai para uma competição e ele tem um tempo ruim, né? Se esse tempo ruim é o que está proposto para esse momento, então esse resultado ele é satisfatório. Então, importante ver e mostrar para o atleta que nesse período de fase de treinamento, está tudo bem, né? É só uma forma de medir se ele tem evoluído. E a gente sabe que base não é um momento para ele dar o melhor tempo da vida dele, né? Pelo contrário, se ele der até estranho. Então, por isso que é um resultado baseado no contexto, né? Contexto, se esse atleta volta de lesão, se ele não volta de lesão, se ele está com algum problema familiar ou qualquer outro ponto. E as reuniões técnicas, né, que a gente acaba tendo as informações e análises também de como esses atletas têm evoluído. E aí, eu compartilhei, esse é um relatório, eu não sei se o Thiago ou se o Ciro já apresentaram para vocês, mas é um relatório que ajuda muito, muito mesmo a psicologia, né, e as outras áreas.
mas que a partir dos resultados do questionário, a gente consegue ver de uma forma simples quem precisa de uma atenção melhor, né, e quem que não precisa. Então, a gente consegue bater os olhos e falar, tá, tal pessoa precisa de mais atenção, essa não, essa está com estresse e preocupação alta, e aí consegue ser mais assertivo. Então, esse estou compartilhando os questionários do Tiago e que o Ciro ambos desenvolveram para facilitar a nossa vida. Aqui, eu não coloquei o questionário, mas esse é da natação especificamente. Tem o Augusto, que ele pega os dados, as respostas do Brahms, transforma eles em gráfico e passa para a gente quais são as informações, quais são os atletas que também, o que tem acontecido com cada um. Então, por exemplo, esse atleta, né, eu coloquei como V, teve aumento da tensão, né, como não veio combinado com alterações das outras escalas, sugiro que não aconteceu nada fora do normal, mas vale a pena checar. Então, são informações bem simples, como aumento da raiva, da depressão, merece cuidado, especialmente considerando o quadro clínico, que também fazem com que a gente seja mais assertivo, mais pontual na hora de intervir no atendimento individual com esse atleta. Esse foi um relatório que a gente fez para o biofeedback, né, então a gente submeteu atletas do atletismo a 2 momentos, então eles assistiram o vídeo da abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio, de 2016, enquanto a gente media a variabilidade, e aí com isso o equipamento deu em formato de pontos, como eu mostrei para vocês, e depois, sem o vídeo, a gente colocou esse atleta para fazer um treino de respiração, tá? E aí, batendo os olhos, eu consigo ver que esse atleta não treinou nada da respiração, e justamente por essa diferença. Então, no momento de estresse, ansiedade, que era para ele ter uma pontuação menor, ele teve, mas no momento que era para ter uma pontuação maior, pensando no controle ali da respiração, o número foi muito baixo, né? E na verdade, teoricamente, a gente queria, com o treino com o atleta, aumentar esse controle da respiração para ele depois aumentar esse controle quando estiver assistindo o vídeo que gera estresse. Tá? Então, é legal, porque com isso a gente consegue ver quem que está treinando e quem não está treinando. Mesmo formato esses gráficos, né? Os equipamentos, eles trazem, eles registram todas as sessões. Então, aqui eu consigo entrar em cada uma dessas sessões de treino e ver qual que é a pontuação e qual que é o tempo. Então, tem pontuações aqui que são baixíssimas, por exemplo, 28, 26, mas eu preciso analisar o tempo. Só que é só para mostrar para vocês que eu consigo entrar cada uma delas e gerar um gráfico de como foi a sessão daquele dia e acompanhar o quanto esse atleta tem evoluído ou não. Esse é uma forma também de avaliar o grupo do Facebook, então a gente colocou em temas apresentados quais foram os temas, e aí a gente colocou especificamente desse período de quarentena até o dia 30 de abril, então quais foram os temas, quais foram os materiais produzidos, e qual foi a interação dos grupos, né? Então, a gente tem um grupo de princípios do treinamento mental para os atletas e para a equipe técnica. A gente também analisou, fez uma avaliação qualitativa, e aí é muito mais para ver quais são os atletas que participam, se tem atletas, né, que são de alto rendimento, atletas que a gente não conhece, mas que participam de competições nacionais, enfim. E é basicamente isso, sim, acho que eu dei uma visão geral de como é o trabalho da psicologia, e agora estou à disposição para perguntas, dúvidas, e eu agradeço muito poder falar e poder contar um pouco do trabalho. Eu acho que toda vez que você pensa, raciocina e coloca, né, no papel ou numa apresentação, você consegue pensar um pouco e organizar melhor o que é feito diariamente, que às vezes a gente não tem esse tempo para refletir.